Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, sejam todos bem-vindos a mais uma playlist do canal. Dessa vez nós vamos falar sobre Spook Murder Houses. Bom, essa playlist eu acho que é a playlist mais delicada e mais complicada de ser feita, porque primeiro que o tipo de conteúdo que a gente pode trazer para vocês é limitado dentro da plataforma. Dois, porque o que será que se esconde sobre um ato, um crime, um assassinato, uma atitude errada de um ser humano em querer tirar a vida de outra pessoa, de prevaricar sobre a vida de outrem? O que realmente acontece? Essa então traz conceitos, traz princípios, traz valores às pessoas. Nós questionamos as atitudes, mostramos como tudo acontece dentro de um ato de cometer um crime. Eu trouxe um vídeo interessante que chama-se Os Japoneses Adolescentes Assassinos. Ele é um documentário e que a gente vai analisar em tempo real junto com vocês, para que a gente possa entender o que acontece, o porquê dessas energias e até mesmo, caso apareça tais pessoas, quais são as energias que estão sob esse indivíduo que o fazem tomar atitudes criminosas ou comportamentos que realmente são bem questionados dentro de uma sociedade tradicional como é uma sociedade japonesa. Então nós vamos assistir esses vídeos e vamos entender o que está por detrás disso, ok? Então se segurem, porque a partir de agora vamos bater um papo sobre isso. Vamos arrumar aqui para que não tenha reflexo de luz. Real Stories. In Japan, one of the most peaceful countries in the world, times are changing. A succession of brutal, horrific murders have shocked the nation. Murders committed not by hardened criminals or the secretive Japanese mafia, but by middle-class teenagers with no criminal record, killing indiscriminately. Bom, o Japão, como um país, extremamente pacífico, está tendo um surto de assassinatos, de crimes. E esses crimes não são cometidos por marginais, por pessoas que realmente teriam motivo, mas por pessoas que são de classe média, média alta e que fazem por divertimento. Matam por diversão. Japan is in a serious crisis with its teenagers committing gruesome, terrible crimes, killing their classmates, killing kids in the neighborhood. They can destroy, they can attack. And that is incredibly frightening. Jovens, então, cometendo crimes, destruindo colegas de escola, crianças, vizinhos, pessoas que realmente não teriam porquê. Então isso que realmente assusta. Aí você me ferra. Vamos ver. In the last decade, over 100 murders have been committed by teenagers. Many have a grotesque horror movie quality to them and are characterized by extreme cruelty. A 14-year-old decapitated a younger boy and placed his head on the school gate. A 17-year-old hijacked a bus and stabbed commuters with a huge carving knife. What has caused this recent spate of murder in a country whose young people are traditionally at the heart of a peaceful, ordered society? Japanese. Ele fala dos tipos de crimes, e são crimes muito hediondos, ok? Crimes que fúteis, banais, mas com índices de crueldade tremenda dentro do Japão, e não tem um porquê, é simplesmente porque sim. Vamos cometer crimes, vamos agir de uma maneira errada.
have always viewed children as naturally good and gentle and kind, naive human beings. To think that a kid feels that he hates that person so much that he wants to destroy that person, it's quite shocking to everyone. As crianças, elas têm um ódio tão aflorado que elas não só odeiam uma pessoa, mas elas querem destruir essa pessoa. Então o índice de crueldade é tremenda. One of the first cases that shattered the serenity of Japanese life happened in 1993 in a quiet northern town called Shinjo. 13-year-old Yuhei Kodama was killed in a school gym after an unprovoked attack by a group of schoolboys aged between 13 and 16. É um dos crimes que mais assustaram um bairro japonês. Aconteceu em 1990 e que, né, na década de 90, e que foi de uma criança realmente de 13, 14 anos que foi atacada num ginásio e morta por crianças de 14 a 16 anos. Será que a gente vai ver alguma coisa? On the day he died, my wife reminded him that he was supposed to come home early for an English lesson. He said, I know, I'm off now. His voice stayed in my head ever since. When Yuhei didn't come home at the usual time, we contacted the school and asked them to look around for him. After the phone call, I ran to school, as it's not far from here. I saw that the door of the gym was open, so I went inside. I found a boy lying in the middle of the floor. I couldn't recognize him because of his swollen face. When I looked closer, I saw that the shape of the nose and lips were the same as Yuhei's. I held him, shook him, and called his name, Yuhei, Yuhei, but there was no response. Que merda, né? Então o pai contando a história que realmente o filho deveria ter voltado para casa num certo horário, não voltou, ele ficou preocupado. E aí ele correu para a escola e viu a porta do ginásio aberta, entrou e viu o filho já sem vida, né? Deitado lá. E essa cena é uma das cenas que foram gravadas com relação à criança falecida no local. Ok. É triste ver essa cena, sem dúvida nenhuma, mas assim, faz parte de um processo para a gente entender o que acontece. Quando crianças estão envolvidas num processo de morte, dificilmente essa criança permanece aqui. Não falei que é impossível, mas é difícil ela permanecer. Uma vez que os apegos ao mundo, eles ainda não estão tão pré-determinados. É como se uma consciência ela fosse maturando ao longo do tempo e quando começa a trabalhar, começa a criar uma estrutura mais emocional presa ao planeta, presa à estrutura da matéria física, aí sim se perfaz essa questão da consciência se manter ainda onde ela existiu. Imagina que você trabalha 20 anos numa empresa, ou seja, quando você se aposenta ou cai fora ou sai por algum problema, você ainda mantém certos costumes. Quando eu saí da minha última empresa que eu trabalhei, eu acordava de madrugada, ainda achando que eu estava trabalhando, ou acordava cedo, achando que eu tinha que ir para o trabalho. E não tinha que ir para o trabalho. E isso acontece, é como se fosse uma consciência metódica sobre a existência. Porém, crianças, elas ainda não perfazem essa consciência para com a existência. Por isso que você raramente vê espíritos de criança perdidos vagando por aí. É raro acontecer, ok? Existem exceções, claro, mas é uma a cada 1 milhão de pessoas que falecem, ok? Uma a cada 1 milhão de crianças que falecem, e aí tem que ver qual é o caso. Porém, o que acontece? Existe um tempo que é um tempo residual em que a criança, por exemplo, quando morre, pode eventualmente ficar observando o seu corpo.
Eu vou contar uma história que aconteceu e que mexeu muito comigo. Eu estava passando por uma das avenidas mais movimentadas aqui de São Paulo, que é a Avenida Bandeirantes, e um morador de rua tinha pulado da ponte e não sei o motivo, se ele pulou, se ele caiu, mas enfim, né? O corpo dele estava no chão e tinha polícia em cima da ponte e embaixo da ponte. Interditaram a via, então eu fui passando junto com todo mundo bem devagar e eu vi, Rodrigo, um morador de rua entre os policiais observando o seu corpo. E o mais interessante é que eu vi o túnel branco se formando e levando a consciência desse morador de rua. Ok? É como se a pessoa realmente não tivesse nada na vida, não tivesse mais nenhum apego e tivesse realmente se matado como um ato de último suspiro de vida, dizendo eu não tenho mais nada, estou morrendo de fome, estou doente, não sei o que fazer, esse tipo de vida eu não quero uma condição melhor, e acabou se matando. Então houve a formação do túnel e ele estava sendo resgatado. Eu vi isso acontecer. Aqui nessa cena a gente tem a presença de algumas energias, tá? Algumas consciências encontram-se nesse lugar. É triste ver isso, eu sei que parte o coração, a gente não tem esse apelo, esse approach, mas não tem como não perceber a existência de certas energias ao redor. Eu não vou pedir para que as pessoas projetem a consciência nesse caso, porque o emocional pode se aflorar tendo em vista que é uma criança. Então, o que vocês vão perceber é que existem energias ao redor, mas existem duas energias que chamam bem a atenção. Nós temos uma energia neste canto e nós temos uma energia que está exatamente aqui perto dos policiais observando, ok? São duas crianças que estão observando o corpo. Essas duas crianças que estão observando o corpo encontram-se nesse ambiente. Então, quem são essas duas crianças, tio Spook? Nós temos uma criança que é a que faleceu e a outra criança que eventualmente também estava morando perto, próximo, que também acabou falecendo em alguma outra circunstância e chamou atenção o ato de violência. O que eu trago para vocês também é um outro conceito que é importante vocês entenderem. O Dalai Lama tem uma frase muito importante que ele fala o seguinte: quando uma pessoa estiver com raiva do seu lado, levante e vá embora, porque essa raiva passa para outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa. Sabe, é como se fosse uma raiva de um time de futebol que perdeu o campeonato. A torcida tá lá, o time de futebol perdeu o campeonato, os caras ficam enraivecidos, ao invés de entender que aquilo é só um esporte, eles vão lá e quebram carros, destroem o estádio, invadem a arquibancada do outro lado e matam uma pessoa. Da onde vem isso? Por que isso? Então essa raiva coletiva também é observada pelo mundo espiritual. E essa raiva coletiva atrai pessoas que passaram por essa raiva coletiva. Então, por exemplo, se uma pessoa morreu por um ataque de pessoas que estavam sentindo essa raiva, ela também vai ser atraída. Ou seja, se uma criança morreu por causa de um ataque de raiva de um pai, de uma mãe ou de colegas de escola, e o corpo dela, a consciência dela estiver passando por aí, vagando por aí, a ação da raiva vai atrair esses seres. Entenderam como funciona? Um fato interessante é, se você estiver com raiva na sua casa, você vai ver como o clima baixa, como a temperatura, o lugar fica denso. Quando você está sorrindo, as energias ficam mais leves. Quando você está triste, magoado, com uma depressão, parece que o mundo espiritual ele te observa, ele te fecha, ele te potencializa ainda mais essa depressão. Porque você se torna alvo de seres com a mesma consciência do mundo espiritual que estão passando por isso, passaram por isso em vida e que vão ser atraídos pelas suas atitudes. Aqui a gente tem então 1 e 2. Quem é que morreu? Onde está a consciência dessa criança? Está aqui. Ele está observando de longe. Essa aqui de perto não é ele, mas sim alguém curioso que está observando o corpo. Não é.
ele está longe observando a movimentação. Sabe, é triste, é horrível ver uma situação dessa, uma criança que perdeu a vida por um ato tão podre, tão sujo, tão frio, tão estúpido. O ser humano ainda é um animal, ainda age como um animal. É absurdo. O ser humano não consegue ter o raciocínio, não consegue interpretar suas emoções. Ele simplesmente quer destruir o próximo. Isso a gente vê na internet. The boys had apparently lynched him, kicked and hit him. Then they threw him inside a rolled-up gym mattress. He suffocated to death. Eles falam como mataram, né? Quer dizer, lincharam o moleque e depois sufocaram ele até a No morte. teacher was present, and no one knows what actually happened to Yuhei in the hours leading up to his death. No reason was ever given for this brutal attack. For 2 or 3 years after we lost Yuhei, we felt lost too. A família acaba, né? É a família destruída. We didn't know what to do after my son Yuhei was killed. I felt a piercing pain in my heart when I saw boys of the same age going to school. Que legal, eles comem o quê? O que é isso? É macarrãozinho de palitinho ali? O que é isso aí? É um doce? Yuhei died on the 13th of January. Ele faz oferenda. On the 13th day, we cooked the food my son used to love. We offer it to him. Isso é mais complicado ainda. Mesmo com o procedimento da morte, as pessoas ainda ficam apegadas a um processo de oferecer alimento aos mortos. No Japão, existem oferendas aos antepassados, que geralmente é feito pelo filho mais velho da família, que faz essas oferendas como uma forma de gratificação pela sua existência. Graças aos seus antepassados, que a consciência dele está em vida hoje. Ou seja, o nascimento, a valorização e o respeito à vida. Mas quando uma pessoa morre, por exemplo, existe o culto aos mortos. E o que são culto aos mortos? Ok? Não é cultuar de idolatria aos mortos, mas a lembrança de como eles foram importantes na nossa vida. Nos Estados Unidos existe, nas Américas existe, na Europa existe, no Oriente existe, na África existe. Sempre existirá essa maneira de acharmos um meio para podermos agradecer a permanência daquela consciência em nossa vida. Mesmo que seja uma criança que foi embora, mesmo que seja um pai que faleceu, mesmo que seja uma mãe que faleceu, ela se torna um ato de lembrança eterna. E isso que é fazer uma oferenda junto aos mortos. O complicado é o seguinte: a criança, por exemplo, o filho dele, hoje, nesta imagem, encontra-se na casa? Não se encontra. Então, eventualmente, ele está fazendo uma oferenda para uma consciência que não mais está lá. Agora, tio Spook, se você falar, tem alguma outra coisa nesta casa que eventualmente poderia estar aproveitando dessa energia? Sim, existe. E esse é o ponto mais delicado e por isso que às vezes é necessário nós termos pessoas para fazer essa cerimônia de entrega de alimento aos mortos. Quando a gente vai num templo budista, quando vai, seja em qualquer lugar que seja um âmbito religioso e que tenha um responsável para poder fazer esse ato de entregar realmente oferendas às pessoas falecidas, ele arca com as responsabilidades e com a capacidade e habilidade de poder identificar quem realmente é, se está lá e se irá receber essa oferenda. A criança não está aqui, por incrível que pareça, não está. Não. O que nós temos é um obsessor na sala que se plasma muitas vezes como uma criança para poder se aproximar do pai. E isso acontece
em muitos casos, principalmente em centros espíritas. Essa frequência dessa diferença entre plasmar como uma criança e plasmar como um obsessor, ela deve ser muito bem determinada e trabalhada. Então a capacidade do ser humano de interpretar dizendo, ok, a gente tem aqui um obsessor, vamos entender como é que ele é, vamos... Não, as pessoas vão para determinar que sim, ele está fazendo uma oferenda para uma criança, eventualmente a criança aparece. Não. De novo, a consciência de crianças é muito difícil elas permanecerem aqui. Elas eventualmente vão olhar a situação e é um momento como se fosse um embarque, ok? Da mesma maneira que aquele morador de rua faleceu e ele levou um tempo para poder observar, entender e ser encaminhado, as crianças podem levar 20 minutos, meia hora, uma hora depois de seu falecimento, observando o que está acontecendo e ela é encaminhada, ok? Não existe algo que realmente faça uma criança ficar presa à matéria. De novo, é difícil acontecer isso, tá? Mas a gente tem, sim, energias de seres do mundo espiritual sobre esse Senhor, que tratam, obviamente, de potencializar o sofrimento, a dor, o apego, a tristeza, as mágoas. E isso atrai certos obsessores, principalmente no Japão, o qual temos muitas consciências perdidas e que possuem, infelizmente, esse tipo de energia, tá? To comfort his soul, as part of the Buddhist ceremony called Meinichi. Ele está fazendo uma cerimônia budista chamada Meinichi, que é essa cerimônia de alimentar os mortos, de fazer oferenda aos mortos. I think one of the reasons that Yuhei was killed was that the boys who weren't any good at school felt desperate about their future. The boys were possibly jealous of his educational success. When I think about the offending boys, I think of them as evil. But at the same time, I know that they're human beings, just like me. Ele acha que o filho dele foi morto por causa de ciúmes dos outros. Quer dizer, os outros tinham ciúmes dele, por quê? Porque ele era um aluno muito bem sucedido. Então ele compara isso como um ato demoníaco, como se o demônio, né, a maldade, tivesse inserido dentro dessas crianças e quisessem destruir o filho dele. E que o filho dele morreu por um ato de inveja maligna, pré-determinado por essas crianças. Of the boys who killed my son, 3 of them went to reform school and 1 got 2 weeks suspension. The other 3 were let off completely. Bom, ele está falando que as crianças, elas realmente foram naturalmente punidas por uma lei do karma mesmo. Porque teve uma que saiu da escola, teve outra que pegou suspensão, ficou semanas suspenso das aulas, quer dizer, eram crianças que, né, delinquentes. None of the offenders who attacked Yuhei spent more than a few months in a juvenile reformatory. Yuhei is dead. The offending boys should have got longer sentences. The Japanese legal system is not working. I think it's useless. É uma pena, né? Porque assim, essas crianças, elas não receberam a pena como deveria ser como pra gente grande. Nos Estados Unidos, crianças podem responder por atos como se fossem adultos. E isso que vocês têm que entender. Em certos estados americanos, dependendo do tipo de crime, elas deixam de ser automaticamente menores de idade para responder como adultos. E isso aconteceu num documentário que foi na HBO, que foi publicado sobre a história do Slenderman, quando 2 meninas tentaram esfaquear uma colega da escola para oferecer ao Slenderman a coleguinha. Essas 2 meninas eram menores de idade e na hora da corte da sentença inicial, elas foram julgadas como adultas. E uma delas pegou prisão perpétua, ou seja, aos 15, 16 anos, acho que ela tinha até menos, ela passou a vida inteira na cadeia. Tá? E ele reclama que exatamente no Japão há uma dificuldade de se pré-determinar esses tipos de sentenças para crianças, né? Então é uma outra legislação. The Japanese Prime Minister acknowledged that Yuhei's death was only the tip of the iceberg. He blamed the intense competition in Japanese schools for this kind of incident.
3 years later, in 1997, it was the gruesome murder of a schoolboy from Kobe that Em 1997, teve mais um assassinato na escola de brought Kobe the problem of Japan's teen killers to international attention. e acabou gerando até uma atenção dentro das autoridades internacionais. A 14-year-old student abducted 11-year-old Jun Hasei from school and took him into nearby hills. He then tortured, strangled, and decapitated him. The Caracoles. severed head was left on the school gates. The police assumed that they were dealing with a psychotic adult. When the identity of the killer was discovered, there was universal astonishment and disbelief. I was very shocked when I found out the offender was the same age as my own child. The 14-year-old killer placed a note in the mouth of his victim's severed head, which read, "I desperately want to see people die. Nothing makes me more excited than killing. Now the game begins." Que filho da puta. Um moleque de 14 anos. 14 anos. Foi e matou uma outra criança com sinais de crueldade e decapitou a criança e colocou a cabeça da criança num portão da escola. E escreveu um bilhete dizendo que isso dava prazer para ela. Matar outras pessoas dava prazer e que iria continuar com isso, né? Que o jogo comece. Eu não sei que mundo é esse. Para que eu quero descer. Eu não sei que mundo é esse. O valor da vida virou algo banal. Quer dizer, uma pessoa que quer comer um chocolate, vai e compra o chocolate. Uma pessoa que quer tomar um sorvete, ela vai e toma um sorvete. Uma pessoa que quer matar alguém, ela vai na rua e mata alguém. Não existe sinais de bom senso, razão, de legislação, de regras dentro de uma sociedade. Simplesmente, acho que eu vou fazer. Quer dizer que se dentro de um princípio universal for colocado pena de morte, desde que 0 a 80 anos, ou seja, se você matou alguém aos 5 anos de idade, você vai ser executado. Se você matar alguém aos seus 14 anos de idade, você vai ser executado. Quer dizer, se criar então um princípio universal de que se você tirar a vida de alguém, alguém tem o direito de tirar a sua vida, quem sabe isso pare? Somente assim? Será que se realmente um adolescente sentir na própria pele o que é tirar a vida de uma outra pessoa pelo prazer, será que realmente todos os outros vão parar? Eu não sei. Qual é a regra para isso? Qual seria a diretriz mais factível para que as pessoas entendessem que você não pode tirar a vida do próximo? E nem ameaçar tirar a vida do próximo. Né? Que ameaçar também é crime, é uma intenção. Ela se manifestar é uma outra ideia. Mas você ameaçar publicamente, por exemplo, uma pessoa de morte, é crime. Porque o que falta para você cometer isso, sendo que você já está maturando com a ideia de que você vai matar uma outra pessoa? É surreal. Esse é um mundo completamente absurdo. É o prazer humano indo para a dor mais sádica e nojenta já vista. Eu quero ver a pessoa morrer na minha frente, então eu vou na rua e mato uma pessoa. É isso. Pô, que divertido. Vamos matar. Daqui a pouco a gente está no The Purge de novo, né? Quer dizer, vamos criar o que a gente viu em Hollywood. O direito de um dia matar qualquer tipo de pessoa. Simplesmente o direito da caça, de diminuir a população mundial. E com isso vai fazer o quê? In another note he wrote, "I want to take revenge on the compulsory education system that has made me transparent and invisible." E outro bilhete diz que eu quero fazer disso um princípio de raiva ao sistema educacional porque me faz ser transparente, invisível. These are sentiments shared by many Japanese school children. But rising teenage violence doesn't stop at the school gates. Bom, aqui já vai para uma outra parte, quer dizer, a violência ela ultrapassa os portões da escola. Bom, tá legal, eu acho que é interessante a gente abrir essa consciência, buscar entender certas razões que vão desde os nossos, desde seus filhos, desde os mais jovens que moram com vocês em suas casas até os mais velhos.
Quando a gente vê isso acontecendo, por exemplo, em lugares onde a violência tradicional impera, beleza, quer dizer, a gente espera isso, mas a gente não espera isso com crianças, a gente não espera brutalidade vindo de crianças, ao qual a gente não sabe o que é, sabe, apontar dedos, dizer de onde ele viu isso, foi no cinema, televisão, videogame, foi revista em quadrinhos, que tipo de referência ele teve para poder tomar partido por um ato de agressividade tão brutal. Alguma coisa motivou esse jovem a cometer esse tipo de assassinato dentro desse critério tão absurdo de crueldade. É algo que as pessoas têm que pensar. Como é que a gente vai ter uma sociedade melhor, sendo que há o cultivo da violência, há o cultivo da destruição das emoções, da mente, do direito do ser humano de existir dentro de todas as esferas. Dentro de uma esfera considerada política, econômica, social, sabe, ético, religiosa, racial ou o que for. Impressiona, assusta, dá medo. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora e a gente vai continuar esta análise para ver até onde isso vai. Eu não vi o documentário, a gente vai ver junto, mas é um documentário no qual a gente tem que refletir bastante sobre o que futuro nós queremos, não somente para os nossos filhos, mas para a humanidade. Qual o futuro? O que a gente almeja para um mundo melhor, para a existência de novas e novas gerações? Sabe, quer dizer, eu estou vendo o mundo agora, mas depois da minha morte, se eu voltar daqui, sei lá, vou chutar 1000 anos, será que eu vou voltar no mundo Mad Max? Será que eu vou voltar na Cúpula do Trovão com a Tina Turner lá dentro? Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Será que eu vou vir num apocalipse zumbi? Sabe? No Resident Evil da vida? Será que a população humana vai ser dizimada por causa desses crimes, essas atrocidades? A gente já está vendo isso dentro de princípios da religião, por exemplo, né? Onde você tem assassinatos de pessoas porque são cristãos, pessoas que escolhem outras crenças diferentes, elas são mortas. Agora, dentro da escola, dentro de uma sala de aula, que mundo é esse que a gente está projetando para as próximas e próximas e próximas existências? Bom, meus amigos, a gente vai fazer essa pausa. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meios alternativos a gente consiga complementar a medicina tradicional, leia-se atendimento para as enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí depois entramos com as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão pegar todas as informações, lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e nos ajudem muito com isso. Ou o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, é só copiar esse link, jogar no seu navegador e aí você pode doar o valor que você puder e quiser. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.